tarde, meus queridos. Nós viemos hoje falar da medida cautelar de ação direta de inconstitucionalidade 6363 do Distrito Federal, do ministro Ricardo Lewandowski, pedido requerido pela Rede Sustentabilidade, em relação à medida provisória 936 de 2020. A gente pisca e já mudou tudo, não é? Então, o que acontece? A Rede Sustentabilidade entrou com um pedido para pedir a inconstitucionalidade de alguns artigos que ferem a Constituição. Eu já tinha falado sobre isso em um vídeo meu, já tinha dado esse parecer, mas até o momento não tinha saído nada, então saiu ontem essa resposta e a gente vai comentar aqui um pouquinho desse ADI, no caso, né? Antigamente se falava ADI, hoje fala ADI. O artigo 1º da medida provisória institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda, e no artigo 7 ele permite a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário aos seus empregados por até 90 dias, pactuado por um acordo individual escrito entre empregador e empregado. Eu já tinha falado sobre isso, que a Constituição não permitia que esse acordo fosse feito individualmente. E eu vou aqui só passar algumas coisas que nos interessam, não vou ler tudo. E o artigo 8º, durante o estado de calamidade pública, eles falam em acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho dos seus empregados por um prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado em períodos de 30 dias. Essa suspensão também será pactuada por acordo individual escrito entre empregador e empregado. Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos dessa medida provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos. Dentro dessa medida provisória, o que acontece? Eles falam em comunicação, mas não fala que o sindicato irá se pronunciar para nada, é simplesmente ser uma comunicação. No artigo 12, fala das medidas que trata o artigo 3, o 3º serão implementadas por meio de acordo individual ou negociação coletiva dos empregados, com salário igual ou inferior a R$ 3.135, 3 salários mínimos, ou portadores de diploma de nível superior e que recebam salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Para os empregados não enquadrados no caput, as medidas previstas no artigo 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e salário. O que a gente está comentando aqui não é a medida provisória em si, é simplesmente o acordo individual de trabalho. Também há uma discriminação entre os trabalhadores. Vamos ver mais adiante. Eles pedem o julgamento da procedência. Aqui começa
Explanação do ministro. Destaca, antes de tudo, que o país enfrenta uma calamidade pública de grandes proporções, reconhecida como tal pelo Decreto Legislativo 6 de 2020. Para enfrentar algumas das consequências no plano econômico, o governo federal editou a medida provisória aqui impugnada. Ocorre que, segundo alega o autor desse feito, a reação governamental, consubstanciada na edição da referida medida provisória, vulnera direitos e garantias do trabalhador resguardado pela Constituição. Ora, num exame ainda perfunctório da inicial, próprio de fase processual, parece-me que assiste razão em parte ao partido político que a subscreve. Com efeito, a análise dos dispositivos do texto magno nela mencionados revela que os constituintes, ao elaboraram, pretenderam proteger os trabalhadores, levando em conta a presunção jurídica de sua hipossuficiência contra alterações substantivas dos respectivos contratos laborais, sem assistência dos sindicatos que os representam. Para melhor clarear a questão em debate, transcrevo abaixo os artigos do texto constitucional que forem invocados nessa ação. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visa a melhoria de sua condição social. 6º. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo e convenção coletiva de trabalho. Esse artigo é causa pétrea da Constituição Federal. Não pode ser mudada, nem por medida provisória. Emenda constitucional. Teria que se fazer uma nova Constituição, uma nova Constituinte para que mudasse isso. Embaixo nós temos reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Eu estou passando um pouco rápido, primeiro que eu acabei de dar uma lida rápida, e eu estou tentando passar para vocês porque é uma coisa muito nova, não ia dar tempo de fazer planilha para debater com vocês, então eu estou passando e lendo junto com vocês. Ora, o confronto ainda que sumário dos preceitos constitucionais acima listado, como dispositivos contestados na MP 936, desperta forte suspeita de que estes, conforme alega o autor da ação, afrontam os direitos e garantias individuais dos trabalhadores, que, como se sabe, configuram causas pétreas. Corroborando nesse ponto de vista, a Associação Nacional do Magistrado de Justiça de Trabalho, ANAMATRA, emitiu nota pública que afirmou a respeito da medida provisória o quanto segue. A expectativa num cenário de crise é de que a prioridade das medidas governamentais se dirija aos mais vulneráveis, notadamente aqueles que dependem da própria remuneração para viver e sustentar suas famílias. Tais medidas devem ser, além de justas, juridicamente aceitáveis. Na medida provisória, há, contudo, insistência em acordos individuais entre os trabalhadores e empregadores, na distinção dos trabalhadores, indicando negociação individual para hipersuficientes, na desconsideração do inafastável requisito do incremento da condição social na elaboração da norma voltada a quem necessita do trabalho para viver.
e no afastamento do caráter remuneratório de parcelas recebidas em razão do contrato de emprego, que redundará no rebaixamento do padrão salarial global dos trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso afronta a Constituição e aprofunda a insegurança jurídica já decorrente de outras mudanças legislativas recentes. A Constituição de 1988 prevê como garantia inerente à dignidade humana a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Por isso, a previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva, agredindo, primeiro, o sistema normativo, que deve vincular todos os poderes constituídos, e, segundo, a Convenção número 98 da OIT, que equivale à norma de patamar superior ao das medidas provisórias. A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que incremente a condição social dos trabalhadores e trabalhadoras, portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da finalidade de avanço social. Medida provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas que ocorre, aliás, em outros campos de direito. Eu não vou ler tudo. Vamos passar. Aqui, verifica-se no termo do artigo 12 da MP, número 936, a redução de jornada, salário e a suspensão contratual podem ser implementadas por meio de acordo individual entre empregado e empregador. Relativamente aos empregados com salário igual ou inferior a 3.135, correspondente a 3 salários mínimos, e os portadores de diploma de nível superior, figura equivocadamente denominada de trabalhador hipersuficiente, inserida na reforma trabalhista no parágrafo único do artigo 44 da CLT. Além disso, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 12 da MP, também pode ser negociada individualmente a redução de jornada de trabalho até 25%, independente do valor da remuneração do trabalhador. Ao dispensar a negociação coletiva para a implementação das medidas emergenciais, sobretudo aos trabalhadores com mais baixa remuneração, até 3 salários mínimos, a MP acentua ainda mais o aludido quadro de violação às normas constitucionais e internacionais que garantem a negociação coletiva como instrumento constitucional e democrático, destinado à composição dos interesses de empregados e empregadores, especialmente quanto aos trabalhadores mais vulneráveis, convidados a negociar sob ameaça de perda de emprego em momentos de crise. Nesse sentido, ao mesmo tempo que reconhece avanços nas medidas previstas na MP 936, comparativamente à normativa anterior, a NPT reitera a preocupação com as normas nos artigos 2º, 7, 2, 8º, parágrafo 1º e 9º, parágrafo 1º, e eu me enrolo muito nesses artigos, que autorizam a flexibilização de direitos trabalhistas extremamente sensíveis no período de calamidade pública, mediante simples acordo individual entre empregado e empregador, caminhando em sentido diametricamente oposto ao patamar civilizatório projetado pela Constituição de 1998 para as relações sociais, notadamente as relações de trabalho,
que prevê, nesse tipo de situação, garantias fundamentais para a preservação da negociação coletiva. Vou passar. Eu vou para o final, onde ele dá o parecer dele. Pois bem, tudo indica que a celebração de acordos individuais de redução de jornada de trabalho e redução de salário ou suspensão temporária de trabalho, cogitada na medida provisória em comento, sem a participação dos sindicatos de trabalhadores na negociação, parece de encontro ao disposto nos artigos 7 e 8º da Constituição. E é o acolhimento expresso pelo Constituinte do princípio de irredutibilidade salarial, reafirma o caráter alimentar e a essencialidade do salário no âmbito da geração jurídica de emprego, ressalvada a sua flexibilização prevista no próprio regramento constitucional, mediante negociação coletiva. Segue-se, portanto, que os acordos coletivos dispuserem sobre redução salarial, inclusive como forma de administrar a crise, viabilizado a própria garantia de emprego, serão perfeitamente admitíveis pela ordem constitucional. A contrário senso, não se permite a exclusão das entidades sindicais dos acordos que reduzam salários pela legislação ordinária. Mas a mera previsão na medida provisória de que tais acordos deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato representativo da categoria, no prazo de até 10 dias corridos, aparentemente não supre a inconstitucionalidade apontada na inicial. Isso porque a simples comunicação ao sindicato, destituída de consequências jurídicas, continua ao frontal disposto da Constituição sobre a matéria. Por isso, cumpre dar um mínimo de efetividade à comunicação a ser feita ao sindicato laboral para a negociação. Então, o que ele fez? Somente se convalidarão, ou seja, apenas suscitarão efeito jurídico os acordos individuais após a manifestação do sindicato dos empregados. Na realidade, o que ele fez foi validar a MP, mas que ela tenha que ter a validação dos sindicatos. Na ausência da manifestação deste, na forma e nos prazos estabelecidos na própria Constituição Laboral para a negociação coletiva, a exemplo do artigo 617 da Consolidação da Lei do Trabalho, será lícito aos interessados prosseguir diretamente na negociação até o final. Aqui eu não vou explanar sobre o artigo 617, mas o que acontece? Eles têm que fazer a comunicação ao sindicato, esse sindicato terá que dar o seu parecer para que aquilo seja validado ou não. Agora, se o sindicato não se pronunciar, aí vai se seguir a negociação até o final. O que aconteceu? Na realidade, ele está dando uma... fugiu a palavra. Dando validação jurídica. Para, no momento, o que aconteceria? Muita gente ia assinar e depois ia entrar na justiça pleiteando o salário e muitas das vezes iam ganhar. Com essa orientação, os empregadores seguindo essa orientação e os sindicatos dando aval, quebra a insuficiência jurídica. Não é bem essa palavra, mas agora fugiu da minha cabeça.
Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e se inscrevam no canal. Muito obrigada.